Se você me permite, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai abrir para algumas perguntas. A gente tem mais 15 minutos para o pastor Guilherme ter uma pausa. E então, começando aqui é do bom dar Eli, um microfone, porque daí ouve lá. Isso que eu ia falar. A curiosidade, né, que eu estou vendo aí vocês falarem sobre o espírito e tal, né? Obviamente que cada um de nós, dentro dos nossos dons e talentos, nós somos ferramentas nas mãos de Deus. E eu quero, né, entender que Deus, logicamente, lança a mão de ferramentas que Ele conhece, né? Ele conhece o coração do Gerson, conhece o seu coração. E uma coisa que sempre vem, pode ser mito, a pergunta é essa, é verdade ou é mito, né? Que um poeta, geralmente, ele é contemplativo. Né? Porque essa pergunta diz o seguinte para mim, né? Uma pessoa mais equilibrada, mais contemplativa, mais sensitiva, né? Eu caminho com esse camarada aqui, né? E ele não é nada contemplativo, ele é agitadão pra caramba, corre para lá e para cá. E eu falo, como é que esse cara consegue fazer poesia, né? Então, eu falo, como é que o pastor Gerson consegue fazer poesia? Então, é só uma curiosidade, né? Antes do Gui responder, é que ele conhece mais minha fase Marta. Você tem que conhecer minha face Maria. O Machado de Assis tem um soneto, sabia? Dá a Marta um pouco mais de Maria. Machado de Assis escreveu um soneto sobre a vida ativa e a vida contemplativa. Mas bem colocado ali. Quando eu estou mais contemplativo do que ativo, a criatividade murcha, assim como a espiritualidade, não é? Porque a vida mais ativa é a sobrevivência, né? As coisas que a gente faz e nem quer fazer, muitas vezes, né? Mas a vida contemplativa é a vida da inspiração. Eu diria assim, eu não sei responder, na verdade. Eu sei que as duas coisas têm que existir e têm que caminhar juntas. Ninguém pode ser só contemplativo. Quer dizer, talvez possa, né? Se você for ser monge, mesmo os monges tinham um monte de tarefas, tinham que fazer tarefas no mosteiro. E o slogan do não monge, existe ora et labora, né? Ora e trabalha. Ora e labora, quer dizer, você tem que trabalhar Então, se eu realmente tenho a tendência a ser contemplativo, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto da solitude, não de solidão, mas eu gosto de solitude. Se eu fico muito tempo no meio das minhas filhas, dos meus netos, na bagunça, eu passo 2 horas ali, eu começo a ficar agoniado, eu falo, eu preciso para um lugar onde não tenha tanto barulho, tanta loucura. É o meu jeito. E às vezes eu tenho que me policiar para não ofendê-los, para não... A minha mulher vive no meu pé, fala assim, vai lá com os seus netos, vai fazendo não sei o quê. Quer dizer, para ela é o natural, ela é a própria Marta, né? Ela serve o dia inteiro e está feliz. E é prima da minha mulher. Então só vou contar uma história curiosa, porque não sei se vocês já ouviram falar do Brincadeira. Perdão, Gui. Do doutor, como chama o doutor? James Packer, James I. Packer, James E. Packer. Se aposentou agora, Ele era professor lá no Regent, quando eu estudava lá. Ele é um homem dessa altura, assim, 1,90 m, em inglês, e muito interessante. Escreveu O Conhecimento de Deus, né? Clássico dos clássicos aí, né? Exato. E... Achou? Obrigado. Então, o James Packer, ele era assim, é um super professor e tal, um teólogo e tal. E lá na escola os professores tinham uma vez por semana tinha o que eles chamavam uma capela. Um professor ensinava e um dos grupos, que eram grupos pequenos dos alunos com os professores, um daqueles grupos tinha a função de fazer a sopa, porque a gente comia depois uma sopa com um sanduichinho e sopa, e aquele grupo então não ia para a capela, não ia assistir o culto, não ia participar com os outros, um entre vários, e ele ia ficar na cozinha fazendo o que precisava ser feito. Então, o James Packer era o grupo dele. E então ele estava com um aventalzão branco assim de todo o tamanho, mas ele estava curioso, não sei o que estava acontecendo na capela, não me lembro quem estava pregando. Sei que ele foi lá e ficou de pezinho na frente na saída, assim, na porta, meio escondidinho, ouvindo o que estava acontecendo lá dentro.
ao invés de estar na cozinha cortando batata, preparando a sopinha para todo mundo. Dali a pouco vem a mulher dele, que era uma inglesinha arretada, assim, nesse tamaninho, que ela, para alcançar ele, ela pega ele pela orelha, assim, Subia na escada e vem para a cozinha e foi levando ele. Eu falei, é isso aí, rapaz. O negócio não é brincadeira, não. volta para a vida ativa. Então, o que eu quero dizer é isso. Eu gosto de ficar lá na minha horta, mexendo com as minhas plantinhas, pondo a mão na terra. Eu sinto assim, entendeu? Uma coisa mística com Deus. Gosto de ficar à beira-mar, olhando, sei lá, tudo isso, né? E gosto de, às vezes, estar só quieto, às vezes com a Bíblia na mão, às vezes sem a Bíblia, pensando em alguma coisa da Escritura ou de Deus, e pensando, às vezes eu penso em coisas que vão acontecer. Eu penso nisso aqui, eu penso, nós vamos fazer um negócio lá no Gerson, deixa eu pensar o que eu gostaria de ver lá. E eu fico matutando naquilo e pensando, Senhor, me dá alguma coisa, o que o Senhor quer que eu faça? Isso aqui é meu... Tentando, como eu estou falando, né? Assuntar e saber qual é a intenção do Espírito, qual é a mente de Deus. Porque a Bíblia não diz lá, olha, Deus preparou boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Se Ele preparou coisas de antemão para eu andar nelas, então, caramba, seria bom ter uma indicaçãozinha do que é, para eu estar em acordo com o que Ele quer fazer, e não em desacordo. Ele queria que eu estivesse aqui falando com vocês, e eu estou lá nas Filipinas, entendeu? Tentando tratar dos pobres lá. Estou no lugar errado, não tem nada, é ótimo estar lá e fazer isso, mas não era para eu estar lá, enfim. Então, essa é a resposta. Eu acho que há muito de contemplação e uma tendência até contemplativa no meu coração, mas a vida prática demanda que a gente não viva só lá, não tem como. Então, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho contas a pagar, como todo mundo. E aí então, tem coisas que eu tenho que fazer que não tem nada a ver com contemplação. Se ficar contemplando, a casa cai. Você me faz pensar numa coisa que nosso amigo Osmar Ludovico uma vez trabalhou num pequeno grupo sobre o itinerário ministerial de Jesus. Jesus estava no monte de madrugada orando, né? Depois ele descia, ia para a cidade, e na cidade ele expulsava demônios, ele curava doentes, ele suava a camisa, né? Depois ele ia para a beira da praia com alguns discípulos, ou para a casa de Simão, ia para um grupo pequeno, ele ministrava. Tinha um lugar para ouvir o Pai, para ter comunhão com o Pai. E eu trabalho isso quando eu ensino sobre oração. Por que Jesus orava? Se Jesus era Deus, o que Deus fala para Deus? Ó Deus, tu sabes o que eu estou precisando? Né? Não era para apresentar uma lista de pedidos, era para ter comunhão, era para desfrutar da companhia do Pai. E ele descia dessa companhia para enfrentar a presença maligna, o diabólico, né? E a maldade humana, o pecado humano. Mas ele também ensinava, ele tinha um espaço para orar, para respirar esse espírito que... Inspirar e respirar. Tinha um lugar onde ele aplicava o que ele recebera, né? E tinha um lugar onde ele conversava a respeito do monte e do ministério, né? Essa é uma coisa. Outra coisa que eu ia comentar, não sei se você também tem isso, muitas canções que o Senhor me deu, que o Espírito me deu, aconteceram na rua, né? Andando na rua, e assim, porque aí eu lembro de uma frase muito legal, também do doutor, eu acho que e não é, né? Do doutor Peterson, que a espiritualidade tem a ver com prestar atenção, com prestar atenção em Deus, o Deus que se revelou na criação, o Deus que se revelou em Israel, o Deus que se revelou na igreja, mas, sobretudo, o Deus que se revelou em Cristo, tendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, mas especialmente Ele fala no Cristo, em Jesus. Então, não dá para ser espiritual nesse sentido e, consequentemente, criativo, sem prestar atenção naquele que é o Criador. Segundo, prestar atenção em mim mesmo, nas dinâmicas do meu coração, nos movimentos da minha alma. Isso está muito evidente no salmista. Ele conversa com a alma. Por que você está abatida, minha alma? Ele faz um solilóquio
para usar um termo técnico, né? Uhum. E a gente não presta atenção à nossa alma, a gente não presta atenção, a gente não tem esse hábito, não quero me delongar, mas isso é fato. A gente precisa de um pastor, de um amigo, de um conselheiro, de um terapeuta para dizer assim: ei, você tem uma esquisitice assim, assim, você nunca se notou? Você está sendo chato, está sendo incoerente. Então a gente não presta atenção na gente mesmo e não presta atenção nos outros. Quando eu comecei a trabalhar mais o processo de compor, isso aconteceu por se prestar atenção, às vezes num texto de jornal, Uhum. às vezes no ônibus, né? Às vezes assim, de uma forma não diretiva. E aí eu estou caminhando na rua e começo olhando os nordestinos aqui do ABC e começo a cantar: nordestino não é um destino, é qualificação de nascimento. Isso é bom. E indo para a escola para pegar meu filho. Quando voltei, a música estava pronta, no bairro que a gente mora lá, né, Júlio? É um chamamento, uma vocação. Isso aqui tá legal. Peraí, mas não tem nem onde anotar. Eu fiquei repetindo para não. Uma vez o Gui me falou uma coisa interessante. Eu falei: e aí, Gui, tudo bem por telefone ou por. Acho que foi telefone. Poxa, ótimo. Hoje de manhã, no meu tempo silencioso, no tempo de oração, Deus me deu uma canção maravilhosa de ação. Eu falei: poxa, é mesmo? E era sobre o quê? Olha, eu já esqueci, mas eu entreguei para ele, mas era maravilhosa, porque eu também não escrevi. Isso é uma coisa boa também para você pensar. As minhas melhores músicas eu nunca publiquei, foi só para Deus. Eu também, talvez seja um clichê, as melhores músicas a gente não fez ainda, né? Elas estão lá, não é? Elas estão lá né?